Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o tema Busco a restauração do meu casamento, mas meu esposo é alcoólatra. Eu acredito que esse tema precisa ser tratado com verdade, compaixão e limites, sem espiritualizar o abuso, nem romantizar o sofrimento. Você ora pela restauração do seu casamento, mas convive com o alcoolismo do seu esposo? Então esse vídeo é para você, que ama, mas está cansada ou cansado, confuso, confusa ou machucado ou machucada. Você já tentou conversar, pedir, chorar, orar e nada muda. Quando ele bebe, tudo se transforma. O humor, o respeito, a segurança e a confiança. E você se pergunta: até onde vai o meu papel como esposa ou como esposo? Alcoolismo não é falta de caráter, é uma doença. Mas deixa eu ser muito clara com você. Doença explica comportamentos, mas não os justifica. Deus nunca te chamou para viver em medo, humilhação ou estabilidade emocional. Buscar restauração não significa aceitar tudo. Amar não é permitir destruição. Perdão não é convivência sem mudança. Sem tratamento, sem compromisso e sem responsabilidade, não existe restauração. Existe adoecimento conjunto. Você não pode curar o alcoolismo do seu esposo. Essa é uma verdade. Mas você pode colocar limites, buscar apoio, proteger sua saúde emocional e parar de carregar culpas que não são suas. Deus trata pessoas dispostas, Ele não força transformação. Arrependimento verdadeiro gera atitude. Quando há desejo real de mudança, aparecem ações, tratamento, acompanhamento e constância. Enquanto isso não existe, o seu primeiro compromisso é com sua vida e sua dignidade. Se você busca restauração, continue orando, mas não se abandone no processo. Deus restaura casamentos, mas Ele também cuida da esposa ou do esposo que está ferida ou ferido. Se essa palavra falou com você, comenta aqui. Eu escolho limites e sabedoria. E compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. E lembre-se, Deus não te chamou para sobreviver. Ele te chamou para viver. E aí eu queria comentar com vocês aqueles casos que volta e meia a gente fica sabendo, chega ao nosso conhecimento. Dia desses eu estava conversando com uma moça que me pediu aconselhamento. E o caso dela é um caso bem parecido com esses, porque além do esposo se envolver com alcoolismo, ele também se envolve com prostituição, né? Porque enquanto ele está fora de casa, alcoolizado, ele se envolve com mulheres de programa, né? Prostitutas de luxo. Ele não dá satisfação para a esposa fica preocupada em casa, não consegue dormir. E nisso o esposo, volta e meia, pelo menos uma vez por mês, 2 vezes por mês, ele faz isso. De sumir, depois ele volta, diz que vai se matar. Ele fala que não quer mais viver. Então, eu disse para ela que isso é uma violência psicológica, que ela precisa, de fato, refletir e ver se é isso que ela quer mesmo para a vida dela. Porque um casamento, nesses trâmites, nesse mesmo compasso o tempo todo, ela vai acabar adoecendo de uma forma pior do que ela já está, né? Porque ela já se encontra bem debilitada. E mesmo o esposo dela sendo conhecedor da palavra, de vez em quando indo na igreja e tudo mais, mesmo assim ele não toma uma atitude de parar ou de procurar ajuda. Porque na visão dele esse comportamento é um comportamento de homem. É uma pessoa que verdadeiramente precisa ser liberta, uma pessoa que verdadeiramente precisa aceitar Cristo, porque a minha palavra para ela foi a seguinte: uma pessoa que conhece a palavra de Deus, que realmente nasce de novo, ela não vive nesse comportamento. Então eu convidei ela para refletir sobre esse assunto, porque está fazendo mal para ela,
esse casamento, né? E ela precisa tomar uma posição, uma atitude, ter um posicionamento, né? Se posicionar diante de Deus, diante do cônjuge dela. Mas eu parei para refletir que não é só ela que passa por isso. Quantas pessoas passam por isso e a gente não sabe, né? A gente não conhece. Quantas pessoas escondem isso, né? Não buscam ajuda, tanto quem é alcoólatra quanto quem tem o esposo ou a esposa vivendo nessa situação. Então, assim, um caso muito difícil, é algo muito trabalhoso, mas que precisa de um posicionamento firme da parte de quem sofre com isso. Dos dois lados, né? Tanto de quem comete esse pecado, quanto quem sofre, né, com esse pecado do cônjuge. Então, eu queria muito que vocês refletissem sobre, comentem aqui também, compartilhem esse vídeo. Se vocês tiverem algum caso semelhante, queiram compartilhar aqui conosco, será muito bem-vindo. Quem quiser aconselhamento também pode colocar aqui nos comentários, né, que a gente vai atender. Tanto quem comenta aqui embaixo, quanto se for algo mais, um aconselhamento mais privado, a gente pode estar aconselhando vocês. Mas se inscreva aqui no canal, comenta, compartilhe. E eu espero que Deus abençoe a todos, assim como abençoe esse caso que eu comentei com vocês hoje, dessa moça que me procurou. E eu sempre sigo orando por esse tipo de casamento. Queria também deixar claro aqui para vocês que são casos reais, mas não são casos da dona do canal. Eu às vezes narro os casos que chegam até mim, mas não necessariamente que eu esteja passando por isso, certo? Queria deixar claro que já aconteceu em alguns vídeos anteriores das pessoas pensarem que era a pessoa, né, a dona do canal que passava por isso, e não. Geralmente são casos que chegam ao meu conhecimento e eu gosto de comentar com vocês. Inclusive casos de segunda aliança, que nos próprios comentários é discutido sobre, e eu também concordo, né, que não é 100% certo. Mas já chegou casos aqui também que uma primeira aliança, o primeiro marido não quer voltar, né, à primeira aliança, tanto da esposa quanto do esposo. Então, eles são, digamos assim, que levados, né, a casar novamente, porque o primeiro esposo ou a primeira esposa não querem retornar à primeira aliança. Então, são casos e casos, gente. Eu queria abrir esse parênteses com vocês, estão até fugindo um pouquinho aqui do assunto, né, do vídeo, mas já encerrei o assunto, né, do vídeo, então tô só comentando aqui com vocês o que surgiu aí nos vídeos anteriores, tá bom? Deus abençoe a todos, fiquem com Deus e até breve.